Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo. Meu nome é Carlos Toca e hoje iremos tratar sobre o assunto de depressão, que é o mal do século. E hoje, como convidado especial, nós temos o pastor Belarmino, José Belarmino Filho. Ele é pastor da Igreja Batista Missionária em Camaragibe. Ele é psicólogo clínico, pós-graduado em psicologia da família e em psicogerontologia. Psicogerontologia. Então, vamos receber aí o nosso convidado de hoje, pastor Belarmino. Tudo bom, pastor? Tudo bom, querido? É um prazer, né, estar aqui com você para tratar desse assunto, né? Até também matar a saudade, né? Faz um tempo que É a gente não se verdade. vê, né? Mas para mim vai ser um prazer a gente estar aqui conversando sobre um assunto de extrema importância para a nossa sociedade hoje. Haja visto que o número de casos, principalmente depois da pandemia, o número de casos de pessoas com depressão aumentou. É verdade. Né? Isso é um É, dado importante, viu? Isso é um dado importante. Inclusive, a, a OMS já tinha dito que depois dos casos, depois do período de pandemia, a incidência de transtornos mentais como ansiedade, depressão, iria aumentar. O sim. que, de certa forma, exatamente uma consequência desse período em que a gente teve que ficar sob muita tensão, muito estresse, né? Saiu do período de normalidade, né? Saiu do relacionamento físico, né, com as pessoas, ficou muito tempo confinado, e aí a Isso, cabeça. isso, exatamente. E esse tempo confinado e aquela apreensão constante que você não sabia que você poderia também pegar e ser de uma forma grave, vir até a Sim, falecer, como também pessoas queridas suas, né? Queridas sim, suas, como também nós tivemos, né? Na nossa igreja, você sabe, nós tivemos pessoas ao nosso redor, muito amigas, queridas, que faleceram devido à que Covid, faleceram. né? E então toda essa situação gera uma tensão muito grande, um estresse muito grande, o que faz aumentar o cortisol, a imunidade baixa e uma série de coisas que vão acarretando com o passar do tempo. Mas é o que se chama efeito rebote. Depois que passa, é que você começa a sentir mais as questões psicológicas. Entendi. E sobre nosso assunto hoje, o foco vai ser depressão. E o que seria especificamente a depressão em si? Seria um momento em que você não está bem, você está de cabisbaixo, né? Ou seja, se a gente pegar pela origem da palavra, né? A depressão, ou seja, seria a É. parte de baixo, a pessoa Uhum. estudando relevo, né? Depressão seria a parte mais Isso, baixa do. E o que seria a depressão na psicologia, né? Como a gente sim. conseguiria definir esse estado? Olha, a depressão, ela é um transtorno mental que há uma alteração significativa do humor. E essa alteração significativa do humor, tem como sintoma prevalente, a gente vai falar mais na frente, mas como sintomas principais a tristeza, certo? A tristeza, uma tristeza profunda, e também a perda de interesse pelas atividades que antes você achava agradáveis. Depois a gente vai focar mais nisso aí, certo? E isso é importante, é uma tristeza profunda, mas a gente tem que diferenciar da tristeza normal. Por quê? O Sim. que é que está havendo hoje? Muita gente se levanta de manhã, estou meio triste hoje, estou deprê. Coloca até assim, né? Hoje eu É, estou deprê. Ou então a pessoa passa está com uma certa tristeza e aí vai para o médico para querer ser medicado, certo? E a gente tem que entender que a tristeza difere da depressão no sentido que a tristeza ela vamos dizer assim, é um sentimento normal da nossa vida, né? sim, Na nossa vida. A gente sempre vai ter momentos de tristeza, tem momentos de alegria e teremos momentos de tristeza. A depressão,
é muito mais séria. Essa tristeza é uma tristeza profunda e que se prolonga, certo? Se prolonga durante todo o dia, ou quase todo o dia, né? E o dia todo. Ainda tem mais essa, né? É mais Sim. essa. Então, é algo muito mais sério, muito mais pesado, essa tristeza, né? Dá essa baixa, né? Como se chama também a hipomania, né? A pessoa vai lá para baixo, sente-se realmente que não tá legal, e isso se prolonga. Não é feito uma tristeza que a pessoa passa ali alguns dias e depois ela começa a se recuperar. A depressão é mais difícil, isso acontecer, a pessoa fazendo isso sozinha. Eu vou chamar o senhor de pastor, que eu não consigo. Ok, fica à vontade. 16 anos chamando o senhor assim, então. Eu entendo. Então, pastor, o que desencadeia uma pessoa, ou seja, ela antes estava no estado normal, né? Ah, De suas funcionalidades mentais e tudo, e o que faz ela entrar num estado de depressão, né? é. Porque eu conheci algumas pessoas que eu só tive noção, assim, meio que, do que seria depressão quando eu vi pessoas que elas estavam com depressão, né? Eu via ela como ela era antes, e aí depois ela estava em depressão. Falei, mesmo parece outra pessoa. Parece, ou seja, É. você vê que o ânimo, o cabisbaixo, aquela falta de força de vontade, eu ficava, meu Deus, essa pessoa era tão ativa. E Uhum. o que foi que desencadeou para ela entrar nesse estado? Olha, as causas da depressão basicamente são três. As causas biológicas, certo? As causas biológicas, elas têm origem nas questões das substâncias que nós temos no cérebro responsáveis pelo nosso humor, pelo nosso sentimento de prazer, pelo nosso sentimento de felicidade, certo? Basicamente, há uma alteração em três essas substâncias são chamadas neurotransmissores. Existem três neurotransmissores que eles estão implicados na questão da depressão, certo? Nós temos a noradrenalina, que é responsável por dar energia, que é responsável para que a gente também tenha responsável para nos dar ânimo, para nos motivar, certo? Então, quando essa noradrenalina ela está elevada, é como se a pessoa estivesse constantemente num nível de estresse, certo? Mas também tem uma outra, que é a serotonina, que é responsável pelo o sentimento de prazer também. E temos a dopamina, que também está ali relacionada com o sentimento de alegria, de felicidade, de bem-estar. Quando há uma alteração, principalmente na serotonina e na dopamina, certo? Geralmente, essas alterações biológicas levam a pessoa a ter um desequilíbrio nessas substâncias e fazer com que ela comece a enfrentar uma depressão. Mas também nós temos causas genéticas, hereditárias. Nós temos causas hereditárias ou genéticas. Por exemplo, se na família teve um pai depressivo, uma mãe depressiva, uma tia depressiva, um irmão depressivo, a possibilidade da pessoa desenvolver depressão é aumentada. Não quer dizer que ela vai ter, não é fatalista, entendeu? Não é uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, quem teve um pai assim, quem teve uma mãe assim, vai ter. A gente não pode trabalhar em cima de fatalismo. Não, mas há uma grande probabilidade da pessoa desenvolver, entendeu? Dependendo do nível de estresse, né, como eu falei da noradrenalina, a pessoa vivenciando um nível de estresse intenso pode servir como gatilho para que a pessoa venha a se deprimir, certo? Se deprimir. Isso é uma das coisas, certo? Mas não é uma coisa
que a gente pode dizer assim, que é determinante. Determinante, né? Pode acontecer. Há uma maior probabilidade. Veja, alguém que tem um pai, explicando bem melhor, bem mais claro, né? Alguém que tem um pai, uma mãe, uma tia, um primo, alguma coisa assim, mais próximos, né? Com depressão, tem mais probabilidade de desenvolver depressão do que aquela pessoa que não tem nenhum histórico na família. Pronto. Tem mais probabilidade. A outra causa que a gente pode colocar são os fatores psicológicos, certo? Os fatores psicológicos. Que entra aí os eventos traumáticos. Os eventos traumáticos. Por exemplo, às vezes a pessoa passa por abandono quando criança, sofre violência, não é, dentro de casa, vê muitos pais brigando, uma violência doméstica. Quando aquela pessoa, quando criança, ela sofreu rejeição dos pais, mesmo que ela fosse criada pelos pais, ela se sentia abandonada pelos pais, né? Uma certa rejeição pelos pais. Abuso sexual, quando sofre um trauma de abuso sexual, isso tudo são determinadas questões que podem desencadear mais na frente, desenvolver mais na frente uma depressão. Agora, e também há determinados tipos de eventos traumáticos, eventos traumáticos que acontecem. Por exemplo, a morte de alguém na família, né, uma morte repentina de alguém, pode levar uma pessoa a desenvolver depressão. Por exemplo, eu já atendi casos em que a pessoa perdeu um ente querido de uma forma trágica, né? Perdeu de uma forma trágica, passou 2 anos e não conseguiu sair do luto, porque o período de luto, né, é mais ou menos aí 6 meses, 1 ano, a pessoa começa aí, 6 meses depois ela começa a sair do luto, começa a ir voltando à sua vida, né, sentindo falta ainda daquela pessoa, chorando algumas vezes, mas, né, sempre lembrando daquela pessoa, mas a pessoa começa a voltar às suas atividades normais, né? Isso acontece 2, 3 semanas, não é? Quando a pessoa perde alguém querido. Só que essa pessoa já estava há 2 anos, não conseguia mais fazer nada, não conseguia fazer comida, não conseguia se levantar da cama, só queria dormir, não se preocupava nem com a higiene, não queria fazer nada que desse prazer, alegria a ela, porque ela não tinha condições disso. E aí ela desenvolveu a depressão, né? Então, aí ela veio para o tratamento e tal. Agora ela está naquele processo de, em breve, receber alta. Mas aí foi um evento traumático, né, que trouxe aí a depressão, certo? Fez com que ela desenvolvesse um segundo episódio de depressão, porque no caso dessa pessoa, ela já tinha também tido, há 20, 30 anos atrás, um período depressivo na vida, né? Mas conseguiu superar. Então, essas são as 3 principais causas da depressão. Entendeu? As 3 principais causas. Entendi. Então, deixa eu só pontuar aqui. A depressão, ela geralmente ela vem, ou seja, de um estado, como você falou, desse último caso, na verdade, né? Que seria o caso de uma ocorrência, ou seja, vem algo que deixa a pessoa muito triste, ou seja, pode ser uma catástrofe, a morte de alguém, e aí ou seja, nesse momento em que ela está sentindo essa dor, né, metafísica, que não é uma dor corpórea, né, não é algo que esteja doendo fisicamente, mas é algo de dentro, no cérebro dela, ou seja, acaba os neurotransmissores, ou seja, acaba tendo uma dosagem de um mais que o outro. Isso. Há um desequilíbrio. Isso, há um desequilíbrio, e aí com isso ela não consegue, essa dor, ela fica constante, na verdade, né, que vai passando o tempo, ela não consegue sair, e aí o cérebro sempre fica fazendo essa dosagem desequilibrada dos neurotransmissores. Exatamente. E aí ela fica nisso. Nesse caso aí do evento traumático, né? Sim. Mas tem aquele caso que você olha a pessoa não sofreu nenhum trauma,
teve uma infância muito boa, entendeu? Foi amada na infância, sim, não sofreu rejeição, teve uma boa educação, foi cuidado tudinho, você vai conhecer pessoas assim, e depois a pessoa desenvolve uma depressão. Né? A pessoa, de repente, você começa a olhar, a pessoa está com depressão. O que é que aconteceu? Estava tudo bem ao redor dela, não teve evento traumático, não teve excesso de estresse, aí possivelmente tem a ver com a questão biológica, certo? Biológica, né, também. Os hormônios aí estão, de alguma maneira, eles estão em desequilíbrio nas suas produções, né? A substância aí, os neurotransmissores, né? Eles estão de alguma forma em desequilíbrio. E aí, sim, também vai precisar exatamente, que é onde entra a medicação, para trazer aí o equilíbrio, né? Levantar o humor da pessoa, como se chama, como se diz. Porque aí já o tratamento aí já não consegue ser, pelo menos eu estou pensando aqui, tá? E aí o senhor me avalia se eu estou no pensamento correto ou não. Porque, e aí tem o psicólogo e o psiquiatra, né? Que são duas profissões aí, e depois eu quero que o senhor classifique o que é que cada um faz, onde é que cada um trata, mas o psicólogo, ou seja, ele conseguiria, ou seja, a pessoa, o corpo dela consegue produzir bem os neurotransmissores, mas ela, por estar emocionalmente abalada, ela não consegue regular essa taxa. E aí o psicólogo, ou seja, através de... Ou seja, com uma conversa ali com ele, vai fazendo, ó, isso que você está sentindo não é tanto assim, aí mostrar aquela pessoa que essa dor, vamos dizer aqui, que tenha sido uma perda de um parente. E aí fazer com que ela, ó, um exemplo, ela consiga sair desse estado para baixo. Ou seja, ó, sua mãe gostava muito de você e não queria ver você assim. Um exemplo. E aí vai conversando com ela, ela vai tentando elevar essa autoestima dela e por aí vai. Já o psiquiatra, não. Ele já vai tratar a pessoa que não consegue por si só. E aí ele vai ter um medicamento. Seria isso, mais ou menos? Não, veja bem. A diferença, né, entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra ele passa a medicação. Ele trabalha com a medicação. E o psicólogo ele vai para a terapia, né, vai trabalhar com a terapia. Agora, a questão é o seguinte. No caso de depressão, só a conversa não é suficiente. Entendeu? Só a conversa não é suficiente. Por exemplo, quando eu recebi a pessoa que estava com essa depressão, uma depressão até profunda, né? Porque a pessoa não comia direito, né? Não queria mais saber da vida em si, certo? Depois a gente vai falar dos sintomas. Quando eu recebi essa pessoa e observei já na primeira consulta, ou na primeira, a gente chama na entrevista inicial, né, que a gente faz com o cliente, eu percebi que com aquela pessoa ela precisava ter a ajuda medicamentosa também. E foi aí que eu a encaminhei para o psiquiatra, para que ela pudesse, assim, ser medicada, e aí a terapia, junto com o tratamento da medicação, foi ajudando a pessoa a sair daquela situação. Porque quando a pessoa está no nível de quando a pessoa está com depressão, até para ela continuar na terapia é difícil, se não tiver o tratamento medicamentoso. Entendeu? Porque o medicamento vai fazer com que ela comece a melhorar seu humor, comece a dar energia, começa a dar motivação, né? Começa a melhorar a autoestima. E aí ela continua na terapia, e aí ela vai gostar de estar ali na terapia, ela vai se sentir motivada na terapia por causa da medicação. Entendeu? E isso vai ajudando, porque na terapia a gente vai trabalhar as causas psicológicas, certo? Que também estão influenciando na vida daquela pessoa.
Entendi. Entendeu? E quais seriam os sintomas, então, de uma pessoa que está com depressão, né? Para a gente até conseguir identificar dentro da nossa casa, entre nossos amigos, até em nós mesmos, né? Para a gente saber que está na hora de fazer, eita, eu tenho que procurar ajuda. Por si só eu não vou conseguir. Então preciso de um profissional. Que sintomas seriam esses? É muito boa essa sua pergunta, porque principalmente para identificar, né? Para os familiares identificarem, ou para a gente mesmo se perceber, né? O primeiro sintoma, eu já dei um toque lá na frente, é essa tristeza profunda. Uma tristeza que não passa, é que ela está a maior parte do dia ou o dia todo, durante todos os dias, certo? É algo assim, né, que você começa a perceber aquilo por mais de 2 semanas. A partir de 2 semanas, a pessoa continua, certo? Aí já é bom levar para um especialista, né, na área, para que possa fazer uma avaliação a esse respeito. Esse é o primeiro sintoma. O segundo principal sintoma é a perda do interesse, do prazer pelas atividades que antes a pessoa gostava. É o que se chama anedonia, né? A perda do prazer, certo? A perda do prazer. Então, a pessoa gostava de jogar futebol, né? É um cara que gostava de todo final de semana ele gostava de bater a sua peladinha com os amigos. E aí, o que é que acontece? Os amigos passam na casa dele, ou mandam um zap, ou liga para ele. E aí, ele quer, não, rapaz, não tô afim não. E aí isso vai acontecendo. Ou é alguém que gosta de sair com os amigos, gosta de bater um papo, gosta de assistir um filme, certo? Gosta de ir para um barzinho, lá com os amigos, se divertir, gosta de ir para uma festa. E ele gosta dessas atividades, no entanto, no período depressivo, ele perde esse prazer. Aí chama ele, os amigos assim, ó, rapaz, vamos para um barzinho ali, rapaz, vamos para uma pizzaria, vamos comer ali uma pizza, vamos se divertir, vamos brincar, né? A gente não sempre faz isso, rapaz. Aí o camarada vai e diz assim, rapaz, eu vou nada, tô muito afim não, quero não. Rapaz, vamos assistir um filme, rapaz, foi lançado um filme daquela série que a gente gosta tanto, vamos lá no cinema, vamos assistir esse filme e tal, e o cara, rapaz, não vou não. Aí você começa a perceber que aquilo que a pessoa gostava tanto, que ela tem tanto prazer, né? Ela não tem mais esse prazer. Foi afetado isso aí. Esses são 2 principais sintomas. Agora, tem os outros sintomas também que para preencher, né? Tem os sintomas, por exemplo, pessimismo. A pessoa fica num estado negativista, pessimista a respeito da vida, do mundo. A pessoa acha que nada vai dar certo. Aí você diz, rapaz, vamos para o médico, você vai tomar uma medicação, vamos para o psicólogo, vamos lá, eu levo você para o psicólogo tal. E a pessoa diz, nada disso interessa mais não. Isso não tem jeito não. A vida é assim mesmo. Ele não tem medicação para isso não. Então, esse pessimismo, ela vai levar para a vida. Você diz assim, ó, vamos sair. A pessoa também diz, não, estou afim não, pode acontecer uma coisa, um acidente, isso. Eu estou com um aperto no meu coração, isso não vai dar certo. Então a pessoa está ali, né, com o pessimismo. Outra coisa também é a diminuição da vontade. A vontade de fazer as coisas, né? A vontade de se levantar, de fazer as coisas dentro de casa, a vontade de se levantar e trabalhar. Há uma diminuição da vontade para fazer aquilo que a pessoa fazia normalmente no seu dia a dia. Na rotina dela, né? Na rotina dela, exatamente. Aí há uma diminuição da vontade. Então, por isso que é uma dificuldade, inclusive, para levar a pessoa, ou ela ir, porque ela sair de casa para ir ao médico, ela sair de casa para ir para o psicólogo, torna-se um sacrifício muito grande, porque a vontade dela está diminuída, as energias dela também estão lá embaixo, certo?
Outro sintoma que a gente pode colocar é a insônia ou a hipersonia. O que é isso? A insônia é aquela dificuldade que a pessoa tem de dormir, né? Ou então a pessoa tem a insônia chamada insônia terminal. O que é insônia terminal? A pessoa dorme quando dá lá para as 3 horas da madrugada, ela acorda e não consegue dormir mais. Já a hipersonia é o sono exagerado. Tem pessoas que com depressão, elas dormem o dia inteiro. Elas dormem 10, 11, 12, 15 horas, 16 horas, 20 horas por dia. Ela não quer, ela não consegue, ela não se levanta, é sempre sonolenta o tempo inteiro. Isso também é um outro sintoma. Um outro sintoma que a gente pode também colocar é a falta de apetite, certo? Ou então comer demais. Acontece também isso, né? Ou a pessoa perde o apetite, ou então a pessoa dorme, acorda e come muito. Isso pode acontecer, né? Outros sintomas que a gente pode colocar são as ideações suicidas, certo? As ideações suicidas. A pessoa começa com aquelas palavras. Ah, a vida não tem mais sentido. Ah, eu não queria mais existir. Eu não queria mais existir. Ah, eu queria dormir e não acordar mais. Por exemplo, eu queria dormir e não acordar mais. Então a pessoa fica sempre, né, com essa ideação na cabeça. Sabe? Agora, ela não diz, né, na maioria das vezes, não diz claramente que quer se matar. Mas essas ideações já estão lá. Esses pensamentos suicidas estão povoando a mente dela. Então é preciso muito cuidado quando a gente escuta alguém, principalmente alguém que está com depressão, ficar falando isso. Ah, eu queria dormir e não acordar mais. Esse mundo não tem mais sentido, sabe? Se eu pudesse, eu não queria mais estar aqui, sabe? Eu queria dormir e não acordar mais. Então, é preciso a gente ficar atento que está povoando ali a cabeça dela, está povoando a mente dela, ideações suicidas. Lembrando-se que, certo? Lembrando-se que o suicida, ele não quer tirar a vida. Isso é muito importante, viu? O suicida, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. É diferente. Ele quer tirar a dor, ele quer tirar a angústia, ele quer tirar aquele estado em que ele está vivendo ali, ele quer sair daquela situação. Então, e aí, o suicídio vem como, ele acha que o suicídio vem como uma alternativa para se livrar da dor, quando na realidade, né, ele está tirando a própria possibilidade de, ao ser tratado, continuar vivendo e recuperar sua vida, né, sua saúde, recuperar sua energia, recuperar a sua alegria, né? Aí ele está tirando isso, né, quando se ele tenta, né, o suicídio. Verdade. E qual seria o tratamento que a pessoa com depressão, né, já diagnosticada, qual é o processo para que ela consiga voltar ao estado normal, né, de suas funcionalidades, do que ela fazia antes? Como é que funciona esse tratamento? Olha, o tratamento são 3 tipos, né? Os 2 principais são o medicamentoso, certo? Onde a pessoa tem que ir a um médico psiquiatra. E eu sempre falo isso, médico psiquiatra. Às vezes a pessoa está com a depressão e vai, digamos, a um clínico. Nada contra o clínico, certo? Mas ele não é o especialista naquela área. Ele pode passar ali uma medicação até que a pessoa possa procurar um psiquiatra, né? Um bom clínico, certo? Um bom profissional, né, da clínica médica, ele vai olhar para aquela pessoa, vai ver que aquela pessoa está com depressão
ele vai dar aquele atendimento imediato, principalmente se for numa emergência hospitalar, ele vai dar aquele atendimento, certo? E vai encaminhar a pessoa para um especialista, certo? Para um especialista, que é aquele que vai cuidar especificamente dos transtornos mentais, que é o psiquiatra. E as pessoas, né, têm muito preconceito com isso, né, de tomar medicação com o psiquiatra, né, ir para o psiquiatra. Até mesmo a pessoa, às vezes, até vem para o psicólogo, certo? Que é o outro especialista que trabalha com as pessoas que estão com depressão, certo? Então, às vezes, eles até vêm, certo? Mas quando você diz assim, por exemplo, eu recebo clientes, às vezes, que já tive clientes que veio com ansiedade, por exemplo, que não é o nosso assunto aqui, mas veio com ansiedade, e aí eu digo, olha, ele já veio logo, olha, eu vim para tratar a ansiedade, mas não me manda para o psiquiatra, não. Eu não quero tomar medicação, não. Aí já vem logo colocando isso, porque a gente sente que é um preconceito, entendeu? É verdade. Aí eu tenho que trabalhar com ele primeiro isso, para que ele quebre esse preconceito, certo? E possa procurar o psiquiatra, né? Então, as pessoas têm esse preconceito. Então, quando a pessoa chega para o psiquiatra, veja como é que acontece. Quando a pessoa chega primeiro para o psiquiatra, que está com depressão, o psiquiatra identificou isso, o que é que o psiquiatra vai fazer? Vai passar as medicações, certo? Que vão ajudar o indivíduo no tratamento. Mas o bom psiquiatra, ele não fica só no tratamento medicamentoso. Ele vai dizer assim, olha, procure terapia, certo? E eu tenho clientes que chegam para mim, que foram enviados pelo psiquiatra. Porque o psiquiatra diz, procure terapia. A medicação aqui é importante, mas tem que trabalhar junto com a terapia. Certo? Então, o psiquiatra, quando vai primeiro para o psiquiatra, aí o psiquiatra manda para o psicólogo. Quando chega primeiro do psicólogo, como acontece frequentemente, mais frequente, vir direto para o psicólogo, certo? A pessoa vem, o que é que eu faço, né, como profissional? Nós, psicólogos, ouvimos a pessoa, percebemos os sintomas que ela está, e aí a gente identifica que aquilo ali é um caso de depressão, e a gente encaminha para o psiquiatra. E aí o psiquiatra vai passar a medicação necessária, né? E aí medicação e terapia vão ajudar e muito a pessoa naquele processo. O que acontece às vezes é que a pessoa não quer dar o tempo necessário. Às vezes a pessoa chega, quanto tempo eu vou ficar tomando remédio? Quanto tempo eu vou ficar na terapia? Aí eu digo, olha, você vai ficar o tempo que for necessário para você ficar bem. Quando você começar a ficar bem, o próprio psiquiatra vai começar a fazer o quê? Vai começar um processo de desmame da medicação. Entendeu? Porque não pode ser tirada de uma vez. Então, vai tendo esse processo de desmame da medicação. E o psicólogo aqui também vai fazendo o desmame da terapia com o indivíduo. Quando trabalha assim, e quando o cliente segue certinho, ele sai muito bem desse processo. Ele sai muito bem. Pode ser que lá na frente ele venha a ter outro episódio, que pode acontecer, certo? Mas pelo menos ele sai bem desse processo. Mas tem cliente que ele corta a medicação, deixa de tomar, se sabota. Se sabota como? Se sabota como? Assim, ó, por exemplo, a gente percebe que é sabotagem, certo? Aí diz, não, aí eu pergunto assim à pessoa, está tomando a medicação? Porque aí eu sinto que já tem uma reação diferente na pessoa, né? Aí eu digo, você está tomando a medicação? Não, porque acabou, né?
Aí eu disse, e quanto tempo faz que você não toma a medicação? Não, faz umas 2, 3 semanas que eu não tomo a medicação e porque acabou, né? Aí eu me esqueci de entrar em contato com o psiquiatra. Aí, para pegar o psiquiatra é difícil, né? Porque o atendimento para marcar uma consulta demora. Então eu começo a ver ali que a pessoa, ela acabou o remédio e ela aproveitou. Só que isso é uma sabotagem para ela mesma. Por quê? O que é que acontece? Quando você interrompe uma medicação psiquiátrica, uma medicação como para a depressão, e passa aí uma semana, 2, 3 sem tomar, você pode ter uma crise violenta novamente. Talvez pior ainda, porque aí vai acrescentar a abstinência da medicação. Entendeu? Então, as pessoas ficam com esse receio. Eu digo, olha, por isso que eu explico. Primeiro, a medicação só vai fazer efeito de 2 a 3 semanas depois que a pessoa toma. Eu digo, olha, não pense que com a depressão você toma e já vai ficar bem. Não, você toma, vai tomando diariamente, conforme a prescrição médica, e depois de 2, 3 semanas é que você vai começar a se sentir bem. Aí a pessoa, 3 semanas, começa a se sentir bem. Na 4ª semana, ela já acha que já está indo para pelada, jogar futebol, já tá bem, tudinho, diz, oxe, eu vou tomar o resto nada. Aí não toma. Aí o que é que acontece? Aí vem o efeito novamente e dessa feita muito mais forte. Muito mais forte. Então é preciso ter esse cuidado. Seguir o tratamento direitinho. E a terceira coisa, né? Isso aí, é o médico psiquiatra, o psicólogo e outra coisa são os grupos de apoio. Certo? Os grupos de apoio. Tem grupos de apoio como o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, e tem outros grupos de apoio que trabalham com pessoas que têm depressão, né? O apoio da família é muito interessante isso e muito importante, porque a família, às vezes, fica dizendo que é besteira da pessoa. Né? Às vezes não entende aquilo que a pessoa está passando, e aí diz, não, isso é besteira, eu não consegui, eu passei por dificuldade na vida e estou aqui bem. A pessoa tem que entender que cada um é cada um. Né? Cada um é cada um. Certo? Grupos também que tem nas igrejas, certo? Grupos que a pessoa pode participar na igreja, grupos de familiares, grupos lúdicos, que as pessoas podem participar na igreja, né? Grupos por exemplo, de oficinas de artes, que tem nas igrejas, e tem nas associações, né? Que tem de bairro, essas coisas, às vezes tem. Isso tudo também ajuda. Outra coisa que ajuda também é exercício físico. Caminhada, entrar na academia, isso ajuda bastante também. Certo? A caminhada, eu recomendo para todos os meus clientes que têm depressão, que têm ansiedade, eu recomendo caminhada e exercício físico. Se você não pode ir para uma academia porque não tem muito tempo, caminhe, faça caminhada constante, que isso já vai trazer um sentimento de bem-estar. Porque quando a gente caminha, né, a gente pratica exercício, o que é que ocorre? Aumenta a endorfina. Endorfina. Isso, a endorfina. E aí você começa a se sentir bem. Então isso ajuda também. Interessante. E ainda nesse tema do tratamento, quais seriam os locais onde a pessoa iria buscar esse tratamento? A gente falou a forma do tratamento, né? Mas e onde seria o local? Hoje em dia a gente tem um número que eu consiga ligar e ajudar pessoas que estejam com esse tipo de problema. Um exemplo, a gente pode ligar hoje aqui no, eu não sei se o SAMU ele já é para o Brasil todo. Eu creio que sim. Mas hoje a gente liga para o SAMU e o SAMU vem fazer uma ocorrência. E para as pessoas com doenças psicológicas, existe isso? Olha, existe quando há, digamos, surtos, né? Quando há surtos, que aí precisa ser contida a pessoa, certo?
quando há surtos mais violentos, o que dificilmente isso acontece no caso de depressão. Quando a pessoa está em depressão, o que a pessoa tem que ir, não pelo SUS, é na unidade básica de saúde, que é o posto. Primeira coisa, certo? Nas unidades básicas de saúde, que é o posto. É procurar no posto, aí vai para um clínico, o posto vai fazer, porque nem todo posto tem psiquiatra, né? Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai no posto ali, na unidade básica, ele vai ser consultado ali, né? Vai ser por um clínico, certo? E o clínico vai examiná-lo e possivelmente vai caminhá-lo para ser atendido num ambulatório mais especializado, onde tem ali psiquiatras, certo? Isso aí é o normal. E o que é que acontece? Dentro dessa rede de saúde mental do SUS, tem o chamado CAPS, né? Tem os CAPS, que é o Centro de Atenção, né? Voltado para essa questão da psicologia, dos tratamentos dos transtornos mentais, né? São os CAPS, né? E Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, o que é que acontece? Aí, muitas vezes, as pessoas são encaminhadas, certo? As pessoas que têm determinados tipos de transtornos mentais são encaminhadas para os CAPS, para ali receberem tratamentos mais especializados, certo? Mais especializados. Ali, às vezes, tem terapia em grupo, ali vai estar o quê? Psicólogos, e vai estar ali psiquiatras, certo? Que podem dar uma atenção mais especializada, certo? Agora, quem tem plano de saúde vai procurar nos planos de saúde. E às vezes a queixa é que no plano de saúde, psiquiatra, você liga hoje e só vai atender daqui a 2 meses, certo? Por quê? Porque a carência de psiquiatra no mercado está grande. A carência de psiquiatra no mercado está grande. Olha aí. Muitos aí querem fazer medicina, seria bom já começar a pensar nisso, né? Isso. Muito entendeu? Bom. Para você ter uma ideia, nós temos um psiquiatra que eu disse no atendimento do serviço social lá da igreja, certo? Ele atende uma vez por semana. E é cheio, é lotado. Ele é lotado. A agenda dele é lotada. E ele atende tanto presencialmente como ele atende online. E a agenda dele é lotada, certo? Então, tem também, né, além dos planos de saúde, né, os planos de saúde fornecem psicoterapia? Fornecem, mas é muito limitado, entendeu? Os planos de saúde oferecem, é muito limitado. Não é todo psicólogo também que atende por plano de saúde, mas tem vários psicólogos que atendem por plano de saúde, certo? Mas os planos de saúde estabelecem determinados limites, ou seja, você vai, ele diz 12 consultas, 12, 3 meses. Aí você vai e faz, certo? Aí depois você tem que ir lá novamente para renovar, para ver se eles aceitam mais 3 meses. E assim vai, certo? Então, é mais limitado. Os planos de saúde são mais limitados nessa questão, certo? Entendi. Então, entendeu? Eles são mais limitados, né? Para o tratamento psicoterápico, né? Com psicólogo, certo? Ele tem essa limitação de tempo, né? De tempo, certo? Então, agora você hoje tem determinados tipos de serviços que ajudam e pagando taxas menores, certo? E eu queria até que o senhor detalhasse o projeto social que acontece na Batista Missionária, que também seria um local onde as pessoas poderiam ir, né? Não é isso? Isso. A pessoa, na igreja lá, nós temos o quê? Nós temos esse serviço e tem lá o quê? Nós temos um psiquiatra, certo? Porque nós temos lá as salas com consultórios e tudo, né? Então, o psiquiatra vai lá uma vez por semana, mas ele também atende online. Aí, ou a pessoa pode ligar para lá, se a pessoa tiver com depressão, com crise de ansiedade, pode ligar para lá. Lá vai estar uma lista de vários psicólogos,
certo? Vai dar vários psicólogos e vai ter o psiquiatra também. Então, a pessoa pode ligar para lá, né, para 3458-2268, certo? E até E ligar para lá. para você que está 3, assistindo aí, eu vou colocar na descrição desse vídeo, vai ter o número do serviço social da igreja, para que se você tiver se enquadrar nesse problema aqui, né, de depressão ou outra doença psicológica, você possa entrar em contato. E aí o número que o pastor Bellarmino falou, vou colocar na descrição aqui do vídeo. Ótimo, ótimo, porque a pessoa liga para lá, aí diz, olha, eu queria marcar com o psiquiatra. Aí é marcada a consulta, certo? Ou a pessoa diz, olha, eu queria um psicólogo, certo? E aí vai dar uma lista dos psicólogos com os telefones para que a pessoa mesma possa ligar para o psicólogo e acertar com o psicólogo, né? E lá há uma... Hoje, qual seria a quantidade de profissionais que se tem? Olha, psiquiatra nós só temos um. Estávamos com 2, mas só estamos com um. Agora, nós temos psicólogos, certo? Neuropsicólogos e temos neuropsicopedagogos, certo? Então, nós temos ali em torno de uns 15 profissionais, mais ou menos isso, certo? Uns 15 profissionais. Eu, particularmente, atendo lá também, só não atendo o pessoal da igreja, né? Porque eu sou pastor, não posso atender o pessoal que são membros da igreja que eu faço parte, né? Mas eu atendo pessoas de outras igrejas, pessoas da comunidade, eu atendo também online. Hoje, é uma coisa importante a gente falar, que hoje você pode fazer a psicoterapia online. Veja, eu tenho vários clientes online, clientes até fora do estado. Muito bom. A pessoa não precisa nem sair de casa para se locomover. Ela precisa só ter um espaço que ela não possa, de privacidade, que ninguém possa ouvir o que ela fala, né? Que ninguém possa interromper, certo? E fazer a consulta. Isso é uma praticidade muito grande hoje com as redes sociais, né? Com a questão da tecnologia. Isso é uma praticidade muito grande hoje de atendimento. A pessoa não precisa sair de casa, certo? Então, lá todos os nossos profissionais atendem também online, certo? Atendem também online, né? Atendem online. Agora, nós temos também, certo? Na nossa sociedade, nós temos também, para terapia, as universidades e as faculdades, certo? Isso é muito importante. As universidades e as faculdades... É um tipo de laboratório escola, né? Isso mesmo. Que você é atendido, certo? Na faculdade, né? Você vai ser atendido às taxas, né? A consulta. Por exemplo, a consulta é na faixa de R$20. O atendimento é R$20 por consulta. Por consulta. R$25, R$30 por consulta. R$15, depende da faculdade, né? Depende da faculdade. R$15, 20, 25 por consulta, certo? Por consulta. Então, isso já é facilita muito para a população, né, ter um atendimento especializado que possa, assim, ajudá-la, né, dentro das condições que, às vezes, a pessoa não tem de pagar um psicólogo que vai cobrar, talvez, 150, 200 por consulta, dependendo do serviço. Quando é um serviço como lá na igreja, eu não posso dizer aqui o valor, certo? Porque isso depende de cada profissional que está lá, mas lá na igreja o valor é bem mais em conta, tanto do psiquiatra, certo? Do serviço social de lá, tanto do psiquiatra como do psicólogo, né? Os valores são de maneira que possa se adequar como é que se diz? As condições da pessoa, né? Da pessoa. Claro que não pode ser também de qualquer jeito, porque também somos aconselhados pelo conselho a ter um determinado limite de valor, né? E a gente já está chegando já para o fim da nossa conversa. E aí, para você que chegou agora, estamos fazendo uma série, exatamente
estamos no mês de setembro, iremos falar sobre o Setembro Amarelo, e aí conscientizar as pessoas para o tratamento, seja psicológico, né, para o cuidado com a mente, né? Esse é o intuito desses vídeos. E nosso convidado hoje foi o psicólogo clínico pastor Belarmino, né? Que eu já conheço há muito tempo. E, sem combinar, nós dois viemos de amarelo. Pelo menos, eu não tive nenhuma intenção quando eu vi, eu estou com a camisa amarela. O senhor pensou pelo menos nisso? Pensei. Eu digo, eu vou de amarelo porque exatamente já para realçar a importância, né, do mês de setembro, né, do Setembro Amarelo. Isso, exato. E como último assunto para a gente tratar, eu queria que a gente fizesse um paralelo entre a depressão ou doenças mentais com a fé, né? Porque às vezes as pessoas acabam vinculando muito isso. Em uma pessoa, ela está com depressão, fulaninho não tem fé, por isso que ele não consegue sair dessa. Ou pior, né? E fazer, se você tiver fé, não precisa tomar os remédios. Isso. Acha que só com a fé é suficiente para sair de uma doença, né? E na verdade, deveria ser, né? Crendo na fé, ou seja, crendo em Deus, que eu vou tomar esse remédio e vou ficar curado. Ou seja, com a sabedoria que Deus deu para o homem, ele fez o remédio, eu vou tomar e vou ficar curado. Excelente essa sua colocação. Excelente, porque é o seguinte, veja, quando a pessoa está com depressão, o que é que acontece? A gente falou que entre os sintomas da depressão há uma diminuição acentuada da vontade, né? Que a pessoa de fazer qualquer coisa. A gente falou isso aí, né? Nos sintomas. Então, isso aí afeta também a espiritualidade da pessoa, certo? A pessoa fica sem vontade de ir à igreja, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de estar em comunhão ali com os irmãos, né? Aquele momento gostoso que a gente tem, né? Nas igrejas, né? Aquele momento gostoso de estar ali com os irmãos, trocando experiências, né? A pessoa não tem vontade. Ora, se a pessoa não tem vontade, se a vontade dela está diminuída, e ela não tem, aí diz, é porque você precisa querer. Mas como é que a pessoa vai querer se a depressão levou a uma diminuição intensa da vontade, das energias psíquicas e até mesmo físicas da pessoa? Então a pessoa não tem vontade, entendeu? Então, dizer para uma pessoa que está em depressão que é falta de fé, isso é uma violência maior, isso é uma violência psicológica, entendeu? É uma violência psicológica. Isso é falta de fé. Aí você está afundando mais a pessoa ainda. A pessoa já tem um pensamento, naquela fase, a pessoa está ali, ó. Pensamentos negativos, pessimistas. Deus não gosta de mim. Se Deus gostasse de mim, se Deus me amasse, eu não estaria nessa situação. Os pensamentos estão ali, ruminando. Pensamento ruim, está ruminando, né? Deus não me ama, Deus me abandonou, porque Deus me deixou nessa situação. Aí vem alguém e diz que a pessoa não tem fé. Você imagina um negócio desse? Acaba de afundar a pessoa. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Entendeu? Então, eu tenho pacientes que quando estava tomando a medicação, pacientes evangélicos, que quando estavam tomando a medicação, outros evangélicos chegavam para a pessoa e diziam assim: abandona o psicólogo e psiquiatra, joga esses remédios no lixo. Você já imaginou? A pessoa não tem noção do que ela está dizendo. Sabe? Não está dizendo. Aí eu digo ao paciente, pergunta a pessoa assim, olha. Aí eu digo aos pacientes, pergunta a pessoa assim: tu toma remédio para alguma coisa? Não, eu tomo remédio para hipertensão. Por que tu toma remédio para hipertensão? Se não, tem um AVC. Então pega teu remédio para hipertensão e joga fora. Né? E joga fora.
Pega teu remédio, a pessoa vai dizer o quê? Não. Por quê? Então, por que você está querendo que eu jogue fora os remédios que estão me fazendo bem? Ou seja, levar o outro a pensar. Né? Levar o outro a pensar. Eu acho que uma das coisas que fazem as pessoas terem esse tipo de pensamento, né? É achar que a doença psicológica ela é só metafísica. Ela Isso. não é física também. Ela não é no Exatamente. corpo. Ela só Isso. é exatamente fora da matéria, né? É algo. Exato. E aí, quando ele Exatamente. pensa isso, ele está fora É, da realidade, né? Ele não conhece o assunto. exatamente. Exatamente. Agora, veja, se só é metafísica, né, assim, né, como as pessoas pensam, por que quando faz a medicação a pessoa fica bem? Né? Quer É, dizer, tem um componente ali sim, biológico, né, que precisa ser tratado para que a sim. pessoa para que a pessoa se sinta bem, não é? Então, isso é um desserviço, certo? Que uma boa parte dos evangélicos eles fazem. É um desserviço ao bem-estar mental e espiritual da outra pessoa. Mandar dizer que é falta de fé, mandar a pessoa interromper tratamento. Olha, como, como é que eu vou mandar uma pessoa interromper um tratamento médico? Me diga. Eu sou psicólogo, certo? Conheço, né, várias dessas medicações que o médico passa, certo? Sei muitos dos efeitos colaterais que elas trazem, aquelas coisas, tudinho, né? Então eu conheço um pouco, que é para dizer ao cliente, ó, se você sentir durante um tempo, digamos assim, uma dorzinha de cabeça, isso pode ser o efeito do remédio, mas vai passar. E aí o cara se tranquiliza, né? Nem todo tem efeito colateral, né? Mas o que é que acontece? Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, doutor, né? Me chama de doutor. Aí diz, doutor, olhe, é, eu posso parar a medicação? Eu digo, não, quem pode dizer isso a você é o psiquiatra. Mas o senhor é psicólogo. Eu digo, sim, eu sou psicólogo, mas não sou médico. Quem pode dizer isso a você é o médico, é o especialista. Ele é que pode dizer para você se você pode ou quando é que você vai poder deixar, quando é que isso vai acontecer e como vai acontecer. Certo? Isso aí quem vai dizer é ele. Certo? Aí, e o que é que o senhor acha? Eu digo, olha, pelo seu estado, eu acho que talvez ele não vá tirar ainda não. Aí quando a pessoa vai lá para o médico, chega lá, o médico diz, não, você ainda não, vamos passar mais um tempinho. É bem que o senhor disse. Claro, eu estou vendo a pessoa ali como está, né? Então eu já sabia que o médico não ia tirar assim. Né? Quando a pessoa está ficando melhor, tudinho, que ela diz, eu vou para ele, o que é que o senhor acha? Eu digo, você vai voltar? Vou voltar, estou me sentindo bem, você está se sentindo bem? Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas se você está se sentindo bem, você já está tomando durante um bom tempo, pode ser que ele vá começar aí a desmamar. Aí quando chega lá, aí a pessoa vai, o médico faz exatamente isso que eu falei. Mas por quê? Por causa da experiência, né? Que a gente vai tendo de ver tudinho e ir tranquilizando o cliente. Foi algo que você tinha comentado no início, que eu fiz, não, vou deixar para falar isso no final, Hum, que foi quando você falou que a depressão, ela também traz um pensamento suicida. ideação suicida. Isso, uma ideação suicida, exato. O cara É, acaba ficar planejando na isso. cabeça, né? De, Às se vezes eu... não, às vezes não é planejando, certo? Às Certo. vezes não é nem planejando, certo? Às vezes é só aquela questão, aquelas frases, como eu falei, Se eu certo? sumir, né? Se eu É sumir, isso, se eu isso, isso, desaparecer, exatamente, ninguém vai exatamente. notar minha falta, né? Exatamente, exatamente. E às vezes a pessoa, a família, o vídeo, nada, menino, olha, isso é um mito, isso é um mito, das pessoas dizerem assim, ah, não, quem se suicida não fica dizendo que vai se suicidar, não, vai e faz, isso é mito,
Sim, Não é verdade. A pessoa fala, um dia ela termina fazendo, entendeu? sim, sim. Aquilo é sinais que ela está dando. E a gente não pode levar isso como uma. Não, isso é besteira. Nada, menino. Quem se suicida não fica dizendo não. A pessoa está na depressão, ela está dizendo, vontade disso, vontade daquilo. Isso a gente precisa ter muito Tem que cuidado. ser analisado, né? Não Tem que pode ser deixar. analisado, olha. Tem que ficar atento a isso Sim. aí. A pessoa está falando muito sobre isso. Pode ser que um dia ela faça mesmo. Então as pessoas têm uma ideia errônea de que, não, se a pessoa fica falando, nunca vai fazer, é só para chamar atenção. Olha bem, é só para chamar atenção. Né? É só para chamar atenção. Isso é extremamente perigoso, porque a pessoa pode amanhã depois vir fazer. E a Sim. pessoa que não deu ouvido, achou que aquilo ali era só para chamar atenção, será responsabilizada. Entendeu agora? Pela morte Sim. daquela pessoa. Por quê? Será responsabilizada como? Porque ela ouviu várias vezes aquilo ali e não deu crédito. Aham. Entendeu? E não deu crédito. Eu já passei por isso. Uma Foi pessoa mesmo. me contou que tinha vontade de se suicidar. E aí eu conversei com ele ali, eu fiz, não, rapaz, que é isso, tal. E aí conversei, passei umas meia hora conversando com ele, e aí parecia que ele tinha, não, tá certo, foi só um pensamento. E ele foi embora e eu acho que exatamente depois que acontece o fato é que a gente, eita, era para eu ter, ou seja, ter a pedido, falado com a Falado família, com mais alguém, sim. exatamente, falado com outras pessoas. Na verdade, eu tratei com ele naquele momento e não fui para frente. Na verdade, Uhum. até num tempo, ou seja, se você isso foi há 20 anos atrás. Ou seja, não se tinha ninguém falando sobre Não. psicologia, sobre depressão, que suicídio pode ser uma causa de uma doença, ou seja, não se tinha isso. Isso. Então E eu tinha não mais, certo? sabia. Havia um É, tabu muito grande de que não se podia falar de suicídio. Porque isso. falar de suicídio é motivar outros. Sim, Isso também é um mito, sim. certo? E aí não se falava sobre suicídio. Você não via ninguém falando sobre suicídio. Não tinha estudo, não tinha palestra, não tinha reportagem, não tinha documentários sobre isso. Não se via. Por quê? Porque tinha-se esse medo, tinha-se esse tabu. Falar de suicídio pode despertar naquelas pessoas que já têm uma tendência, já têm uma ideação, fazer, certo? Aham. Mas isso não é verdade. A gente tem que informar, a gente tem que falar para as pessoas, principalmente para que as pessoas tenham conhecimento, né? E numa situação dessa, saiba como fazer. E a pessoa está falando muito sobre isso, aí vai para a família. Ó, toma cuidado. O Lano está falando isso assim, 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 certo? Então, a gente, né, fica de olho. Comece a ver isso aí, leva para médico, vê o que está acontecendo, né, já para alertar as pessoas. Não pode deixar, né, exatamente isso, porque não tinha esse conhecimento, as pessoas achavam que, né, não sabia o que fazer. Ouvia, dava uma palavra, não sabia o que fazer. Aham. Eu tenho até um dado assim meio alarmante em relação a isso. E assim, de pessoas que eram do meu convívio, assim, ou seja, de amigo de turma, ou seja, de faculdade, de alguma coisa assim, de escola, de igreja, ou seja, desse Sim, rol de pessoas aí, eu já tive 4 pessoas que cometeram suicídio. Ou seja, não é só pessoas que eu conhecia, que eu ouvi falar, não. Eram pessoas que estavam próximo assim, que, uhum, que fizeram isso, para a gente ver a importância de tratar é, esse assunto, né? é. E tem Porque mais, viu? Às vezes você vê, parece que a pessoa está bem, né? isso, Às vezes, aparentemente, não, mas rapaz, fulano se suicidou. Como, rapaz? A gente saiu junto, conversando, batendo um papo, tudinho, né? Ele saiu até com os amigos, tudinho, a gente bateu uma peladinha, foi, né? Tudinho, tal, tal. Como é que aconteceu?
Tá vendo? Às vezes a pessoa já vinha dando sinais, mas não se percebeu. Principalmente dentro da família, né? Não se percebeu. Entendeu? Se estava instalado ali algum problema, Sim. alguma questão psicológica estava instalada ali. Certo? Que, né, às vezes está lá dentro. E Aham. não foi, né? E não se percebeu. Verdade. Eu acho que a gente conseguiu englobar tudo. Ou se eu tenho alguma coisa a acrescentar? Não, não. Eu Não? acho que você está prestando um serviço muito importante à comunidade, certo? Com esse canal. E aí, no mês de setembro, se não chamou ainda, chama uma pessoa para falar especificamente sobre suicídio. Vai ser, Sim. vai ser bem, bem interessante, né? A pessoa falar sobre suicídio, né? Mas isso aí é importante. Mas e você sempre trazer assuntos que são atuais e que mexem com a vida do dia a dia das pessoas, né? Sim, sim. Esse é exatamente o intuito. Parabéns por esse canal aí. Valeu, muito obrigado. Valeu, E valeu. o senhor tem uma importância muito grande para mim, seja na minha jornada da fé. Senhor, exatamente Amém. como eu tinha dito aqui no começo, fui fui membro da sua igreja, né, por 16 anos, ou seja, É, aprendi muito com vocês e graças a Deus tenho levado isso para minha vida, né? Só tenho a amém. agradecer a Deus por ter Aham, usado vocês para me disciplinar, é, e me orientar. tá certo. Valeu. Foi bom a gente tá esses 16 anos juntos aí, né? E vocês são bênção na vida da gente. Amém, amém. Quando meu filho Valeu. nascer, vou levar ele na missionária para ser apresentado. Leve, vai ser o maior prazer, viu? Com Tá certeza. ok. Muito Valeu. obrigado, viu? Forte Valeu, Deus te abraço. abençoe. Um abraço aí para Amém. você Tchau, também, viu? tchau. Tchau, tchau.